Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Estamos começando mais um momento de oração, mais um momento de clamor. Nós estaremos buscando a presença do nosso Deus. Que coisa maravilhosa é podermos buscar a Deus, é podermos meditar na sua santa palavra. Cada dia nós meditamos numa porção da palavra, a porção da palavra para o dia, e também nós oramos, clamamos ao Senhor, buscamos a presença de Deus. E a porção da palavra de hoje é Salmo capítulo de número 12. Salmo capítulo de número 12. Nós estaremos meditando nesse texto, nesse salmo, e eu tenho a convicção que o Espírito do Senhor, por meio da sua palavra, falará ao nosso coração e nós seremos ministrados, nós seremos edificados por meio da palavra de Deus e também separaremos um tempo para estarmos orando, para estarmos clamando a presença do nosso Deus. Na verdade, é isso que fortalece a nossa fé. Orar e meditar na palavra diariamente, né? Eu costumo dizer que esse é o feijão com arroz diário, é o alimento diário do crente, né? Nós precisamos diariamente nos alimentar da palavra de Deus e também buscar a Deus através da oração. Se a gente faz isso diariamente, nós vamos estar mais fortalecidos, renovados, iremos vencer batalhas espirituais, iremos vencer provações, iremos vencer lutas, iremos passar pelas lutas e provações com mais confiança, com mais firmeza em Deus. Então hoje nós estaremos meditando na palavra e também clamando ao nosso Deus. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e selecione a opção todas. Dessa forma, você estará recebendo todas as mensagens, todas as orações que nós postamos aqui no nosso canal, com o único propósito de abençoar a sua vida e edificar a sua fé. Amém? Vamos para a palavra então. Salmo capítulo de número 12, diz assim a palavra do Senhor. É uma oração, né, de Davi. Esse salmo é uma oração de Davi. Ele diz assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás dessa geração, nos livrará para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Então esse texto, como disse, é uma oração de Davi, é um clamor de Davi, um clamor também porque ele olha por todos os lados e ele vê maldade, ele vê pessoas más, pessoas com corações enganosos, corações fingidos. E é interessante porque essa oração que Davi fez há milênios atrás é uma oração, é um texto tão presente, tão real para os nossos dias, como foi nos dias de Davi, porque em nossos dias também nós olhamos e vemos tanta perversidade, vemos tanta maldade, vemos tantas pessoas com corações maus, né? Com desejo de fazer o mal ao próximo. Isso também acontece nos nossos dias, tanto quanto acontecia nos dias de Davi, talvez em um grau, em um nível ainda mais elevado. E Davi clama, ele clama pelo socorro do Senhor. O Salmo 70, por exemplo, Davi diz assim: apressa-te, ó Deus, em socorrer-me. Nós estamos clamando também para que o Senhor possa socorrer os fiéis, possa socorrer aqueles que buscam a Ele, possa socorrer aqueles que têm depositado nele a sua confiança. Você tem depositado a sua confiança no Senhor? Você tem feito do Senhor o seu refúgio? Você tem feito do Senhor a sua altíssima habitação? Então você precisa clamar também, como o salmista Davi clamou, pelo socorro, pela ajuda do Senhor. E aí ele olha, ele constata o quê? Que homens maus estavam se espalhando, né? Ele diz: já não há homens piedosos. Claro que ele está fazendo aqui uma ideia exagerada, né? Isso é chamado de hipérbole. Ele está exagerando na sua linguagem para dizer que os homens piedosos estavam diminuindo, que os fiéis também estavam diminuindo. Por quê? Porque ele estava percebendo um crescente aumento da maldade, da falsidade, e estes homens maus estavam falando coisas más
com a sua língua estavam proclamando falsidade. E essa é uma característica daqueles que são maus, daqueles que têm corações perversos, de usar a sua língua para ferir, para machucar, para destruir, para enganar as pessoas. Ele diz, inclusive, no versículo de número 2, que eles falam com lábios bajuladores, mas o coração é fingido, né? São lábios bajuladores que na frente falam uma coisa, que na frente da pessoa te elogia, mas na verdade o propósito é mau, o propósito é enlaçar a pessoa, porque o coração dessas pessoas más são corações fingidos. E aí Davi ele ora dizendo assim, corte o Senhor todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Então Davi ora para que o Senhor repreenda estes lábios bajuladores, estes que usam a língua para bajular, mas o coração tem intento mal, tem intento maligno. No coração tem o desejo de fazer o mal ao próximo. E aí Davi diz no versículo 4 que eles dizem assim, aqueles que usam as suas línguas com perversidade, dizem assim, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Então, olha a maldade dessas pessoas. Eles acham que são donos da sua própria língua, que são donos da sua própria boca, que são donos do seu próprio corpo, quando, na verdade, a Bíblia nos ensina que tudo que nós temos e somos pertence ao Senhor. A Bíblia diz que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo pertencem ao Senhor e que, portanto, nós teremos que um dia prestar contas a Deus de nossa alma, de nosso espírito, do nosso corpo. Jesus chegou a dizer que o homem terá que prestar contas a Deus de cada palavra inútil que ele disser. E ele disse, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras serão condenados. Então observe que aquilo que nós falamos tem um peso muito grande. As pessoas pensam que o que elas falam são levadas ao vento as suas palavras, mas a Bíblia não nos ensina isso. O Senhor Jesus deixou bem claro que cada um de nós, cada ser humano, terá que prestar conta de cada palavra inútil que dissermos. Ok? Então é por isso que é muito importante nós tenhamos esse cuidado com aquilo que nós falamos. E aqui Davi diz que os homens maus, eles dizem que vão prevalecer por meio da língua, que vão prevalecer por meio das suas palavras malignas e mentirosas. E ele diz que esses homens dizem assim, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Então eles não reconhecem o Senhor sobre as suas vidas. Mas aí no versículo 5 vem a resposta do Senhor. No versículo 5 a Bíblia diz assim, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Então Deus se levantará em favor daqueles que estão sendo oprimidos e que clamam a Ele. Deus se levantará em favor dos necessitados que buscam a Ele, que suspiram, que anelam pela sua presença, que anelam pelo seu socorro, que anelam pela sua ação, pela sua intervenção sobrenatural. Então nós precisamos entender o seguinte, nós precisamos clamar ao Senhor e nós precisamos ter no nosso coração sede e fome pela presença de Deus, sede e fome pela intervenção do Senhor. Nós precisamos clamar ao Senhor e ter em nosso coração desejo ardente de experimentar da parte de Deus a sua intervenção. Nós não podemos simplesmente achar que só pelo fato de nós estarmos sofrendo, nós atrairemos a ação do Senhor. Não, não é o sofrimento, é o clamor, é a ação de clamar a Deus, de buscar a presença do Senhor. Muitas pessoas estão sofrendo, mas elas não experimentam a intervenção do Senhor. Por quê? Porque elas não clamam a Deus, porque elas não dependem do Senhor, porque elas não buscam ao Senhor, porque elas não confiam no Senhor, porque elas não querem buscar o Senhor. Então o Senhor está dizendo que Ele vai intervir, que Ele vai se levantar em favor dos necessitados, que suspiram pela sua ajuda, que suspiram pelo seu socorro, que suspiram pela sua presença, que clamam a Ele por essa intervenção do Senhor. Então nós precisamos clamar a Deus e crer que Ele estará agindo em nosso favor, Deus estará agindo em favor daqueles que o buscam, daqueles que clamam a Ele, daqueles que buscam a sua presença. No verso 6, Davi diz, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes. Então, ele faz uma analogia aqui da palavra do Senhor com a prata refinada, 7 vezes depurada, ou seja, quando foi passada pelo candinho ali, pelo fogo mesmo, e todas as impurezas foram tiradas 7 vezes, foi purificada ali no fogo, no candinho. Então ele diz assim, olha, a palavra do Senhor é assim, puríssima, né? Então a palavra do Senhor é pura, ele compara essa palavra do Senhor
com a prata refinada. E nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela vem para trazer ao nosso coração correção, transformação, ela vem para trazer ao nosso coração consolo, ela vem para trazer ao nosso coração paz, transformação para a nossa vida. Por isso que é tão importante que nós, servos do Senhor, possamos dar atenção à palavra, possamos dar atenção àquilo que o Senhor está falando. Jesus nos ensinou sobre isso, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. O Espírito Santo fala por meio da palavra de Deus e nós precisamos ouvir com atenção o que a palavra de Deus está falando, o que o Espírito Santo está falando conosco através da palavra e colocar em prática. O justo faz isso, infelizmente o ímpio não faz isso. Por isso o ímpio experimentará as consequências de não ouvir, de não dar atenção, de não se importar para a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor é pura e todos aqueles que dão atenção à palavra do Senhor experimentarão bênçãos extraordinárias na sua vida, na sua família e em outras áreas da vida. E aí no versículo 7 ele diz: sim, Senhor, tu nos guardarás dessa geração e nos livrarás para sempre. Então ele está clamando a Deus e crendo que o Senhor estará livrando ele dessa geração má. Nós também podemos clamar da mesma forma. Infelizmente, como eu disse no início dessa reflexão, há uma geração má também em nossos dias, uma geração de pessoas que são desobedientes a Deus, que se levantam contra Deus, que se insurgem contra Deus, que se rebelam contra Deus e que têm no seu coração o mal e que intentam fazer o mal ao próximo. E nós precisamos entender que nós devemos clamar ao Senhor para que nos livre do mal, como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. E ele diz no verso 8, terminando aqui essa reflexão: por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza, ou seja, a maldade é exaltada. Então, onde a maldade é exaltada, onde a maldade é colocada no pódio, onde as pessoas trocam o bem pelo mal, os filhos dos homens trocam o bem pelo mal, o que acontece? Existe perversidade e os perversos se espalham. Por isso, nós precisamos buscar ao nosso Deus para que nos guarde dos maus e para que guarde o nosso coração também do mal, para que nós não caiamos nas armadilhas, nas sugestões, nas tentações do inimigo, mas que o nosso coração esteja sempre firmado em Jesus Cristo e em sua palavra, para que nós sejamos pessoas de bem e que façam bem ao próximo. Clamemos ao nosso Deus. Pai querido, nós oramos nesta hora e nós te rendemos graças. Muito obrigado pela tua palavra que vem e que confronta o nosso coração para que haja mudança em nós. Nós clamamos ao Senhor nesta hora e nós te pedimos, Senhor, porque diante da tua palavra nós não queremos ser entretidos, nós queremos ser transformados, meu Deus, pela revelação da tua palavra. A tua palavra nos corrige, nos confronta para que haja mudança, para que haja transformação em nossas vidas. E nós reconhecemos a nossa necessidade de transformação, a nossa necessidade de mudança. Nós clamamos ao Senhor para que por meio do sangue precioso de Jesus Cristo sejamos purificados, sejamos lavados no sangue de Jesus. Nós clamamos ao Senhor para que o Senhor purifique o nosso coração. Nós clamamos ao Senhor para que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados santos e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, clamamos ao Senhor que o Senhor perdoe o nosso pecado, que o Senhor perdoe as nossas transgressões, as nossas desobediências, as nossas rebeldias, as nossas teimosias, meu Pai. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos lave e nos purifique com o sangue de Jesus e que o Senhor nos ajude, Senhor, para que nós possamos ser transformados pela Tua graça e pela Tua presença e que o Senhor também nos livre dos maus, dos homens maus, do perverso, daquele que lisonjeia com palavras, mas no coração há intentos malignos, meu Pai. Nos livra dos maus e também nos livra do mal que tenta possuir o nosso coração, que tenta, meu Deus, pegar o nosso coração e transformar o nosso coração em um coração ruim. Nós clamamos a Ti nesse instante e nós te pedimos, Senhor, a Tua intervenção em nossa vida, a Tua intervenção em nossa casa, porque reconhecemos, meu Deus, que nós necessitamos de Ti, reconhecemos que nós necessitamos da Tua graça, da Tua ajuda, do Teu socorro, Senhor. Nós oramos nesse instante e te pedimos, guarda esta família, guarda este lar, guarda em nome de Jesus, repreenda todo mal, repreenda todo assalto das trevas, repreenda toda tentativa do maligno de trazer maldade para esta casa, de violências. Repreenda agora em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos ao Senhor, guarda esta família do mal, guarda essa família da perversidade, guarda essa família em integridade, guarda este lar debaixo da bênção do Senhor. Nós clamamos assim no bendito nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Glória a Deus.
Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar e que a palavra do Senhor seja guardada em seu coração diariamente e que você tenha vitória contra todo o mal, em nome de Jesus. Não se esqueça de compartilhar essa palavra para abençoar outras pessoas, se inscreva no canal e também deixe nos comentários o seu pedido de oração. Deus te abençoe, shalom, shalom, graça e paz.